Viemos aqui para falar sobre a inserção de pessoas trans e travestis no mercado de trabalho. Para entendermos primeiro o porquê da inserção de pessoas trans e travestis no mercado de trabalho será ainda tão difícil e marcada por preconceitos e barreiras, precisamos primeiro partir do ponto inicial. Precisamos compreender a realidade em que essas pessoas vivem, e assim as peças começam a se encaixar e o cenário devastador é tirado do seu encobrimento e trazido à exposição. E as peças começam a se encaixar aqui. Se você que está assistindo fizer uma rápida pesquisa a respeito da realidade das pessoas trans no Brasil, você vai encontrar, logo na primeira página de notícia, dados e mais dados alarmantes sobre a violência com as pessoas trans. Isso é muito grave. Segundo um levantamento feito pela ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, o Brasil, pelo 14º ano consecutivo, foi considerado o país com o maior número de homicídios de pessoas travestis e transexuais, sendo a região do Nordeste a região com o maior número desses homicídios, e a maioria ocorrendo no horário noturno, onde a prostituição acontece. E esses dados nos levam à expectativa de vida discrepante das pessoas trans. Enquanto a expectativa da maioria dos brasileiros está em 79 anos, a das pessoas trans está em 35 anos. E as ocorrências só aumentam. Quando analisamos o número extremamente alto de evasão escolar, 82% das pessoas travestis e transexuais abandonam a escola por sofrerem preconceito e agressões físicas. E a evasão escolar dificulta, juntamente com o alto preconceito instalado dentro das empresas, a inserção de pessoas trans e travestis no mercado formal de trabalho, sendo que somente 16,7% das pessoas transexuais e travestis se encontram no mercado de trabalho formal. E, como um efeito dominó, somos levados a um outro dado e cenário catastrófico. Estima-se que 90% da população trans no Brasil tem a prostituição como fonte de renda e não como opção de escolha, mas pela escassez de escolhas. Você lembra que no começo do vídeo eu tinha dito que o cenário era devastador? Mas e se eu te disser que quando conhecemos mais a fundo, ele piora? Você sabia que existe um termo chamado suicidado? Para isso, precisamos saber que 42% da população trans já tentou suicídio. E recentemente, um relatório chamado Transsexualidades e Saúde Pública no Brasil revelou que 85,7% dos homens trans já pensaram em suicídio, ou tentaram cometer o ato. E isso comparado a 4,6% da população em geral. E esse termo, segundo o doutor de Ciências Sociais pela PUC, Marcelo Heiler, também reflete a realidade das pessoas trans no Brasil. Ele surge para retirar a responsabilidade do suicídio do indivíduo e coloca a responsabilidade na sociedade, porque ao contrário do que diz o senso comum, não é porque eles desistem da vida, mas porque foram desistidas pelo sistema. Por isso a ideia do ser suicidado. E para trazer um relato mais próximo com o assunto, o nosso grupo entrevistou a Abigail, uma das idealizadoras do Transcidadania. A primeira mudança que tem que haver é contratar pessoas trans para o recrutamento. Já é uma mudança que tem que ser feita, porque essa história de ficar o tempo todo pessoa cis pautando questões de pessoas trans é um pouco difícil. Então, já ter dentro das recrutadoras pessoas trans que possam compreender essa temática, né, com propriedade, e ali dentro do próprio recrutamento existir de fato uma sensibilização, né, uma capacitação entre essas pessoas com relação ao uso de termos, né, que são muito recentes, inclusive. Então precisa se apropriar de fato, entender o que é a identidade trans para que não cometa violências aí transfóbicas. Afetou negativamente, com certeza. É claro que tem alguns aspectos positivos na minha identidade, evidente, mas em se tratando do mercado de trabalho, afetou negativamente. Inclusive, antes da minha transição, eu tinha mais acesso ao mercado de trabalho. Depois da minha transição,
realmente assim, vai a zero praticamente as oportunidades que a gente tem no mercado de trabalho. Hoje tem algumas reparações, digamos assim, é o caso aqui da Prefeitura de São Paulo, que tem o Transcidadania, que é uma política de transferência de renda, onde ajuda a população trans a entrar no mercado de trabalho, a concluir seu ensino médio, enfim, então tem colaborado muito, é necessário essas políticas, né, de reparação. Mas dentro do mercado de trabalho ainda é muito transfóbico, né? Então, infelizmente, a gente continua sendo jogada para a prostituição, né? Aí 90% da população trans ainda depende da prostituição para sobreviver. Nós, militantes da população trans, entendemos que a prostituição não é crime, de fato não é, e que se alguma mulher trans quer estar na prostituição, ok, agora que isso não seja uma obrigação, que isso seja uma opção, né? Então, o mercado de trabalho realmente nos exclui, mas a gente continua na luta. Agora é importante, como Transcidadania, que faz toda essa sensibilização, né, com relação às mulheres trans para o mercado de trabalho, mas é importante também que dentro do mercado de trabalho exista, né, também essa sensibilização, essa capacitação das profissionais, enfim, para poder também receber essa população dentro do mercado de trabalho, para que essas pessoas não sofram mais violência transfóbica nos espaços de trabalho. Bem, eu acho que está muito aquém do que a gente precisa, do que é necessário. Como eu falei anteriormente, ainda é muito feito essa demanda, ainda é muito pautada pelas pessoas cis. E eu acho que é importante que as pessoas trans estejam dentro desse processo, né? Então eu acho que as empresas precisam de fato contratar mais pessoas trans para cargos de lideranças, inclusive, para que de fato exista essas políticas mais efetivas mesmo para a população trans. Eu acho que ainda não é o suficiente, temos muito caminho a seguir, mas já é um começo, né? Eu acho que tem acontecido algumas coisas, as empresas eu acho que têm realmente se preocupado muito com essa questão da inclusão da população trans, pelo menos algumas empresas que eu conheço, e eu espero que isso se estenda para outras empresas, que de fato tenhamos num futuro próximo pessoas trans trabalhando em vários cargos, inclusive em cargos de liderança. Olha, existem pesquisas que indicam que quanto mais diverso, né, o quadro de funcionários, melhor é o resultado nas empresas, né? E eu acho que de fato é isso, eu acho que tem que ter essa diversidade, né? Porque o mundo é diverso, então eu acho que todo mundo sai ganhando, né? Eu acho que se as empresas não querem fazer pela questão humana da coisa, essa questão da inclusão, devia fazer pelo menos pela questão de lucro mesmo. Porque a partir do momento que as empresas não contratam uma pessoa trans pelo fato dela ser trans, ela está desperdiçando aí uma excelente profissional. Porque não é por nada não, mas há muitas pessoas trans super competentes no seu ramo, que atuam. Eu conheço pessoas trans formadas, que são excelentes profissionais em suas áreas, e quem perde é o mercado de trabalho, quem perde é a empresa, quem perde é a sociedade. Então talvez aí você está desperdiçando um excelente profissional, né, capacitado, maravilhoso, e por conta de transfobia. Então não faz o menor sentido, nem por uma questão humana, nem por uma questão mesmo meramente de comércio, né, de mercado. Primeira coisa, você tem que tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. Você precisa conhecer as pessoas não pela sua identidade trans ou cis, não, mas como ser humano que ela é. Porque nós temos nossas frustrações, nós temos nossas alegrias, nós temos nossas tristezas, como qualquer uma outra pessoa. Então você precisa conhecer a pessoa. E a pergunta que eu sempre faço é: você, pessoa cis, tem uma amiga travesti? Tem um amigo homem trans? Tem uma amiga mulher transexual? Se pergunte. É preciso conhecer essa pessoa a fundo, para que a gente normalize a existência da população trans no mercado de trabalho, na nossa convivência, nas igrejas, enfim, em todos os espaços. Então, você precisa de fato conhecer as pessoas trans e trazer elas para junto de você. E não tratar ela como uma pessoa além. Ah, e os seus direitos, a sua luta. Não, a luta é nossa. A inclusão é a luta de todos nós. Dependendo de você é trans, se você é cis, se você é negro, se é branco, a luta precisa ser em conjunto, a luta precisa ser da sociedade. Então você precisa conhecer as pessoas. Hoje em dia tem muito estudos com relação à questão da identidade trans. Então não há desculpa mais, ai, não sei. A gente fala LGBTQIA+, as pessoas acham palavrão. Ai, mas o que é isso?
Pelo amor de Deus, né? Você aprendeu matemática, se duvidar você fala mandarim, agora não sabe o que é LGBTQIA+. Pelo amor, é só se informar, tá bom? Então se você realmente tiver interesse, né, nessa questão, é só se informar. Você vai saber o que é orientação sexual, o que é identidade de gênero, qual a diferença entre essas duas. Já pesquisa aí sobre isso, entendeu? E aí você vai compreender de fato a diversidade de gênero, a diversidade sexual, e aí você vai poder de fato ser aliado da população trans a partir do momento que você entende isso como uma pauta sua também. Pensando em promover a conscientização e a ativação da mudança, planejamos um projeto de intervenção que busca capacitar pessoas trans para que possam ingressar no mercado de trabalho, impulsionar a lei que tem o objetivo de estimular as empresas a contratarem pessoas transexuais e travestis, buscar dispor um ambiente organizacional inclusivo e acolhedor para esta população, uso adequado dos pronomes, e no momento da entrevista não podem haver perguntas a respeito do sexo biológico. Também a conscientização através de pesquisas de pulso, questionários sobre temas relacionados à diversidade. Pode ser desenvolvido de forma anônima ou não anônima.